Bem-vindos ao nosso 12º encontro do estudo deste guia da lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz do nosso Senhor permaneçam comigo e com você. Vamos nesse momento fazer uma oração? Querido Deus, te agradecemos pela semana, pelos cuidados, pela vida de cada um aqui deste canal. Que a tua santa mão possa estar conduzindo a vida de cada um e as suas necessidades sendo supridas pelo Senhor. Nos traga entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. E se você já é inscrito, continue conosco e vamos compartilhar Jesus, levar essa mensagem de esperança para outras pessoas. Afinal de contas, Jesus precisa voltar. A lição de número 12, peço que me mostres a tua glória, ela vem trazendo um tema que está baseado nos capítulos 33 e 34 do livro do Êxodo. O verso para memorizar está no capítulo 34, versos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A passagem enfatiza a natureza perdoadora e fiel de Deus, mesmo em face do pecado, e serve como um convite para que nós nos aproximemos do Senhor em arrependimento. O autor da lição nos fala que precisamos crescer na caminhada de Deus. Sem crescimento estamos mortos. Pedro nos dá uma receita de como nós podemos crescer. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse crescimento depende da nossa disposição, de nós frequentarmos diariamente a Universidade de Deus, mesmo sabendo que nela não haverá formatura, mas um processo de aprendizado constante. A nossa vida diária é uma prova. A cada dia nós enfrentamos lutas e por elas nós precisamos passar de forma aprovada. Na escola normal, o aluno só passa de fase, só passa de ano quando atinge o nível de conhecimento desejado. E ele vai sendo aprovado. Deus permite as provas em nossas vidas para forjar-nos ao crescimento, mas muitos de nós somos dodóis demais. Senhor, não suporto isso, Senhor, não aguento isso, por que está acontecendo isso comigo, por que isso, por que aquilo, e muitos vão caindo na caminhada, no deserto, na jornada. E Deus pede que a gente seja alunos insistentes, perseverantes, fiéis, e dependamos dele para que sejamos aprovados. As provas, nós precisamos passar por elas. No livro Grande Conflito, a serva do Senhor nos diz que todos nós passaremos pela escola da aprovação, para que no final sejamos aprovados. O final não chegou ainda, estamos no processo, na escola. Assim somos nós com as provas da vida. Elas servem para nos elevar para mais perto de Deus, se assim nós permitirmos. Muitos, diante das provas que vêm até nós, muitos desistem. Muitos decaem na fé, no desânimo e vão ficando pelo caminho, culpando a Deus. Nós somos chamados para, diante das provas, buscarmos mais no Senhor e do Senhor, para sermos aprovados no final. A lição da semana nos traz a experiência de crescimento espiritual vivido por Moisés. A lição de domingo vem falando sobre a tenda do encontro. Após quase um ano no Monte Sinai, os israelitas precisavam prosseguir em sua jornada rumo à terra prometida. Durante esse período, Deus estabeleceu uma aliança com eles ali, trazendo o povo para mais perto de si. Deus lhe deu as leis, as instruções sobre como eles deviam se tornar, sendo uma nação sábia, justa, bondosa, disciplinada e bem organizada, e ainda, acima de tudo, uma nação que testemunhasse para as demais. Nesse período também, nós vimos que o povo se apostatou, adorando o bezerro de ouro. Nesse período, Moisés estava no monte, sobre o Monte Sinai,
passou 40 dias e 40 noites ali ouvindo de Deus, trazendo mais informações para o povo, mais instruções e ensinamentos para o povo, e o povo se desesperou, porque se acharam sozinhos, mesmo vendo a nuvem sobre o monte, mesmo sabendo que Moisés estava lá. Mas eles decaíram na fé, e aí eles apostataram na fé. Nós vimos na lição passada. Agora era o momento de seguir adiante. No entanto, Deus declarou para Moisés: eu não irei no meio de vocês. E quando Deus disse isso, todo o povo ouviu. Eu não irei no meio de vocês. Como assim? Imagina você e eu, nós, com as lutas diárias, sabendo que Deus deixou o Espírito Santo para nos conduzir até o final. Deus falar para nós: olha, Joabe, olha Antônio, olha Francisco, olha Maria da Luz, eu não vou mais com vocês nessa caminhada para o céu. Vocês vão caminhar sozinhos. Que desespero bateria em nosso coração, não é verdade? Assim como bateu um desespero no coração daquele povo, a ponto deles ficarem tão tristes e tirarem de si as joias. Eu imagino na minha mente que, eu não busquei mais informações sobre esse texto, mas eu imagino na minha mente que eles entenderam que as joias que eles tinham e tinham feito bezerro foi a causa de tanta mortandade, de tanta calamidade entre eles. Então eles tiraram aqueles atavios, como diz Êxodo 34. Eles tiraram de si os atavios. Aliás, Êxodo 33, né? O versos 33, 6, 5 e 6. Eles tiraram aquelas joias de si. Êxodo 33, de 7 a 11, a primeira pergunta nos faz o seguinte: por que Deus pediu para Moisés que ele armasse a tenda do encontro? Primeiramente, Deus queria se comunicar com Moisés e revelar sua vontade a ele na tenda do encontro. Afinal, Moisés estava responsável em conduzir o povo de Deus e precisava de orientações divinas para essa missão. Eu não sei qual é a tua luta, qual é o teu trabalho, quem nós estamos conduzindo. Nós conduzimos a nossa casa, a nossa família, as pessoas que a gente dá estudo bíblico. E nós para conduzir, fazer esse trabalho, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos ser dependentes de Deus, porque é uma pesada responsabilidade. E Moisés sabia disso, ele precisava de Deus. Essa tenda não era o tabernáculo, aquele tabernáculo que seria construído mais tarde e colocado no meio do acampamento, não era este. A tenda tinha servido como local temporário de culto. Por ordem divina, a tenda foi levada para fora do acampamento. Essa era mais uma prova de que Deus tinha retirado deles a sua presença. E o povo sentiu profundamente essa repreensão. Meus queridos, que Deus permaneça conosco, porque já é difícil, quanto mais sem a presença do Senhor. O que acontecia na tenda do encontro? Todos os que sentiam verdadeiramente arrependidos e desejavam voltar para o Senhor eram orientados a ir até lá para confessarem os seus pecados e buscarem a misericórdia de Deus. Quando retornavam às suas tendas, Moisés entrava na tenda do encontro. O povo aguardava por algum sinal de que suas intercessões por eles fossem aceitas. E a nuvem descia sobre a tenda do encontro. E o povo se alegrava. O texto bíblico destaca que durante esse tempo, uma amizade se desenvolveu entre Deus e Moisés e que Deus se comunicou diretamente com ele, face a face. A expressão face a face não significa que Moisés viu literalmente a face de Deus, mas que eles eram amigos muito queridos. Como a relação de amizade é construída? Com a convivência, com a proximidade, com a confiança, com o relacionamento. Nós precisamos ter pessoas amigas, mas há um amigo mais chegado, que é Cristo Jesus. Que ele seja o nosso melhor amigo. A história de Moisés registrada nos capítulos 19 e 34 de Êxodo esclarece como Deus transforma a vida. Temos muito que aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando nós permitimos que ele nos transforme. Segunda-feira. A lição vem falando para que eu te conheça. Certo dia, enquanto Moisés conversava com Deus na tenda do encontro, ele de repente percebeu que não conhecia Deus e fez uma oração bem específica. Êxodo 33, de 12 a 17, o que Moisés pediu que o Senhor lhe fizesse saber? Porque ele implorou a presença de Deus para guiá-los.
No versículo 13, Moisés pediu ao Senhor que lhe revelasse seus caminhos para que o conhecesse. Moisés tinha aprendido que para liderar o povo com sucesso, ele deveria contar com a ajuda de Deus. Esse mesmo entendimento, eu e você somos chamados a desenvolver, de que aquilo que Deus nos comissionou a fazer para Ele, nós não fazemos por nós mesmos. Nós dependemos da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, para nos conduzir em cada fase, em cada detalhe. Moisés suplicou pela certeza da presença divina com eles. Senhor, se não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Meus queridos, nós também estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Daqui a pouquinho estaremos na nova terra. Mas nós não podemos fazer o restante desse percurso sozinhos. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver conosco, como nós chegaremos lá? Como nós saberemos o caminho? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Deus para a conclusão da jornada aqui na terra. Moisés desejava mais de Deus. À medida que os desafios da sua missão cresciam, menos ele se sentia capacitado. Meus queridos, quantos de nós às vezes sucumbimos diante de uma responsabilidade porque nos achamos incapazes, mas ao mesmo tempo também não buscamos a capacidade em Deus, a dependência em Deus. O crescimento de Moisés no Senhor era constante. Podemos fazer uma retrospectiva ou uma escalada do crescimento da vida de Moisés. No primeiro encontro com Deus, na sarça ardente, vocês lembram que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Senhor? Lembra quando Moisés perguntou para Deus qual é o seu nome e Deus lhe disse, eu sou o que sou? O conhecimento gera relacionamento e o relacionamento gera confiança. Êxodo 14:13, quando eles estavam diante do mar vermelho e o povo se desesperou, Moisés confiantemente disse, não temais, aquietai-vos. O relacionamento de Moisés com Deus gerou fé e dependência. Moisés clama a Deus para que transformasse a água amarga em água doce. E Deus abençoou a água. Ali, Deus estava com Moisés e Moisés, na hora do povo desesperado por fome, Moisés clama e Deus manda maná. Deus faz a água jorrar da rocha ali em Refidim. E o relacionamento com Deus foi se fortalecendo e Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Uma vida de relacionamento gera intimidade e Moisés intercede pelo povo a ponto de pedir que Deus risque o seu nome do livro da vida. Moisés não pode continuar a missão de conduzir o povo sem Deus ir junto. Nós não podemos conduzir a nossa casa, o trabalho de Deus, sem Deus ir junto. Nós não podemos determinar as coisas nesse trabalho. É Deus quem determina e nós nos submetemos. Precisamos aprender isso no nosso trabalho com o Senhor. De tanto estarem juntos, Deus conhece Moisés e Moisés também conhece Deus. Deus tem conhecido você? Deus tem me conhecido? Temos tirado tempo para estarmos juntos com Deus? À medida que o mundo caminha para o seu fim, temos tirado tempo de qualidade para comungarmos com Deus? Que aplicação fazemos para a nossa vida? É comum as crianças na sua fase pré-adolescente sentirem dor do corpo, a chamada dor do crescimento. Eu me lembro de que quando eu era professora dos adolescentes, eu tinha uma aluna que ela chegava no sábado e dizia assim, quando a gente perguntava como eles estavam naquele quebra-gelo, tia, eu estou com a dor do crescimento. As minhas pernas estão doendo, meus braços doeram tanto que eu fui no médico. Eu achava aquilo tão interessante, porque realmente provoca dor, a dor do crescimento físico. Porque as crianças se esticam, quando você olha para o menino de 10 anos, quando você olha de novo, você já tem 12 anos, ele está enorme. E esse esticão cresce, é um crescimento que provoca dor realmente. E o crescimento espiritual também dói. Às vezes, Deus permite situações adversas para nos fazer crescer. E quantas vezes esse crescimento é obtido através da dor? Eu sei o que é isso. Ai, como eu sei. Mas louvado seja Deus.
devemos reconhecer a nossa necessidade de conhecer mais o nosso Deus. Eu não sei vocês, mas a minha Bíblia, a tendência aqui na minha Bíblia é que eu leio um capítulo ou versículos e Deus vai me falando e eu vou trazendo entendimento daquele texto e eu vou escrevendo. E quantas vezes aquilo enche o meu coração e o papel higiênico faz parte às vezes da minha leitura, da minha comunhão ali, porque quantas vezes não estou escrevendo e chorando e o papel higiênico secando as minhas lágrimas, porque é tão lindo Deus falar com a gente na sua palavra. Deus quer falar comigo, com você, através da sua palavra. Deus quer que nós comunguemos, tiremos tempo para estarmos com Ele. Deus quer que nós firmemos a nossa casa sobre a areia, sobre a rocha e não sobre a areia. É comum a gente ver muitos cristãos continuando na infância espiritual, enquanto Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos cristãos bebendo leite ao invés de estarem se alimentando de um alimento mais sólido que é a palavra de Deus. E quando as provações vêm, quando a escola te dá uma prova, aí a pessoa não consegue passar, ela é reprovada, porque ela não está fundamentada na rocha, ela não está se alimentando de um alimento sólido, ela continua sendo uma criança espiritual. E Deus pede que nós cresçamos, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que nós cresçamos em Cristo. E para crescer, nós precisamos nos relacionar, tirar tempo para estar com Deus. O desejo de Deus é que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. João 17,3. O desejo de Deus é que nós o conheçamos. E para conhecê-lo é preciso termos tempo de relacionamento. Não podemos ter somente informações sobre Deus. Precisamos de uma experiência real. O que eu vivo, você vive de forma diferente. A tua experiência é a tua experiência. A minha experiência é a minha experiência. E é uma experiência individual com Deus que cada um de nós devemos desenvolver. Lembremos da parábola das 10 virgens. Ali é dito que 10 virgens aguardavam o noivo. Elas tinham lâmpada e tinham azeite. As 10 dormiram, mas 5 delas dormiram com a lâmpada acesa e óleo de reserva. A Bíblia é a lâmpada que estava com o azeite, iluminada pelo Espírito Santo. E essas virgens prudentes, as 5 prudentes, elas tinham um hábito interessante de irem buscar azeite lá onde tinha alguém vendendo. Quando o noivo chegou, que elas pediram azeite, e as prudentes falaram assim para as imprudentes: vão lá e compre azeite. Isso significa que tinha alguém vendendo azeite. E isso, para a nossa realidade, nós vivemos no tempo em que devemos buscar o azeite, que é o Espírito Santo. Ele está à nossa disposição. E isso vai nos gerar relacionamento com o vendedor, que é Cristo, o noivo. E Jesus nos conhece. Ali ele disse para elas, no final, quando elas chegaram desesperadas, querendo entrar na festa, e Jesus falou: eu não conheço vocês. Vocês não se relacionavam comigo. Vocês não iam na banca comprar azeite comigo. Eu estava vendendo todo dia lá no comércio e vocês não iam comprar azeite. Vocês se contentaram só com aquele azeite, com aquele batismo do Espírito Santo lá no dia do batismo. E vocês se batizaram e pronto. Vocês não buscaram se relacionar comigo. Eu não conheço vocês, porque eu vi vocês no dia do batismo, nunca mais. Meus irmãos, minhas irmãs, eu e vocês somos chamados a buscar diariamente conhecer Jesus, a buscar o batismo do Espírito Santo, para que quando Jesus voltar, Ele não diga para nós: eu não conheço vocês. Será a frase mais triste e dolorida que alguém poderá ouvir. É Jesus dizer que não conhece. Porque só vai entrar na festa, só vai para o céu aqueles que Jesus conhece. Por isso que Ele diz assim, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Que nós possamos estar buscando o batismo diário do Espírito Santo. E batizados com esse Espírito, nós levarmos Jesus para as pessoas, através das boas obras que o Senhor nos comissionou a realizar, para a salvação das pessoas e para a glória do nosso Deus. A lição de terça-feira: para que mortes da tua glória. Em sua escalada de crescimento, Moisés ainda não estava satisfeito. Moisés queria mais. A sua comunhão com Deus começou lá no deserto e chegou até o topo do Monte Sinai. Agora ele faz um pedido que nenhum ser humano na vida tinha feito para Deus:
Senhor, rogo-te, peço-te, me mostre a tua glória. Como Deus respondeu ao pedido para que mostrasse a sua glória? Êxodo 33, de 18 a 23. Deus respondeu dizendo que faria passar toda a sua bondade diante de Moisés. A glória de Deus é a sua bondade. Deus revelou o seu caráter de misericórdia e justiça. Tudo isso Moisés tinha visto no trato de Deus com seu povo. No livro Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor nos diz que Deus, com a sua mão, tirou Moisés do pó e o colocou na fenda da rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passaram diante dele. Percebemos aqui o nível de intimidade com Deus? Moisés ficou sozinho na presença do Eterno e não teve medo, pois sua vida estava em harmonia com a vontade do seu Criador. Que aplicações fazemos sobre a bondade de Deus? Que essa bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo, com a revelação da bondade e do caráter de Deus, que convence as pessoas de sua pecaminosidade e necessidade de salvação. Deus revelou sua glória lá na cruz. Ali estava toda a bondade de Deus, na pessoa de Jesus. Quer conhecer a bondade de Deus? Olhe para a cruz. Ali está toda a bondade de Deus revelada. O amor de Deus pelo mundo caído, pelo mundo pecador, que carece de salvação. A nossa glória consiste em revelar o caráter de Deus e torná-lo conhecido aos outros. Ah, mas você canta bem. Ah, mas você prega bem. A pessoa vai se enchendo. Não. Deus deu esse dom para glorificar o seu nome, para tornar o seu nome conhecido. É isso. Para isso é preciso que nós nos relacionemos com Deus, que tenhamos comunhão com Ele. A lição de quarta-feira. Deus revela a si mesmo. Êxodo 34, de 1 a 28, como Deus revelou a sua glória a Moisés. Deus descreveu o seu caráter e apareceu visivelmente a Moisés. Moisés estava indo se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela 7ª vez. Pela 7ª vez. Às vezes nós não queremos nos encontrar com o Senhor nenhuma vez. E Moisés estava na 7ª vez e queria mais e mais e mais de Deus. Moisés permaneceu no Monte Sinai 40 dias e 40 noites e durante esse tempo, como na primeira vez, foi miraculosamente alimentado. Por ordem divina, ele preparou 2 tábuas de pedra e as levou consigo ao monte, porque aquelas anteriores tinham sido quebradas por Moisés quando ele desceu e viu o povo naquele frenesi adorando o bezerro. O líder de Israel agora estava preparado para essa gloriosa percepção do caráter de Deus. Êxodo 34, versos 6 e 7, que é o verso central da lição, diz que a divindade passou por Moisés e proclamou sobre si: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não inocenta, não deixa de punir o culpado. O Senhor declarou quem Ele é por meio de uma autorrevelação. Deus se autorrevelou. Deus mostrou a si mesmo. Quando Moisés recebeu essa explicação maravilhosa, Moisés se prostrou em adoração. Moisés adorou o Senhor. Moisés obteve um vislumbre maior de quem Deus é. Irmãos, só vamos ter um vislumbre maior de quem Deus é quando nós escalamos do deserto para o monte em busca de Deus. Moisés obteve esse vislumbre. Deus ali fez uma autorrevelação de si mesmo e Deus renovou a aliança com o povo e garantiu que realizaria feitos maravilhosos em favor do seu povo e o conduziria à terra prometida. Deus conduziria o seu povo à terra prometida. No entanto, os israelitas precisavam obedecer a Deus, seguir as suas instruções dadas na sua lei para garantir a sua prosperidade. Era uma promessa condicional. Eu farei tudo isso por vocês se vocês me obedecerem. E não é diferente conosco. Nós estamos indo para o céu. Deus caminha conosco e Deus requer de nós fidelidade, obediência aos seus ensinos. A reflexão para nós dessa parte de quarta-feira é que Moisés amadureceu em sua caminhada com Deus e por isso Deus pôde lhe revelar muito mais sobre si mesmo. A palavra de Deus fala que o que foi revelado para nós é o suficiente para nós conhecermos a Deus. A natureza também revela quem Deus é. Precisamos viver essa experiência de conhecer a Deus
por nós mesmos o Deus revelado nas Escrituras. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo Deus compassivo, paciente, perdoador, misericordioso. É o mesmo Deus cheio de amor. Ele é o mesmo Deus que renova a sua aliança conosco, desejando que eu e você, que nós vivamos uma vida de obediência a Ele. Ele é o mesmo Deus que nos conduz para a nova terra. Ele é o mesmo Deus que nos chama à obediência. A lição de quinta-feira, o rosto resplandecente de Moisés. O nível de escalada de conhecimento chegou a este ponto. E Deus quer que nós também tenhamos esse mesmo nível de relacionamento com Ele, para que cheguemos a este ponto de termos o nosso rosto resplandecente também. Se nós pedimos hoje o batismo do Espírito Santo, chegará um momento na nossa vida, daqui a pouquinho na história, que Deus vai derramar chuva serôdia e nosso rosto vai ficar iluminado com a glória de Deus. E aí as pessoas serão atraídas para o Deus do céu. Depois que Deus revelou o seu caráter de amor a Moisés, ele desceu ao acampamento de Israel com o rosto brilhando. Moisés brilhava. O que Êxodo 34, 29 a 35 diz? Por que o rosto de Moisés brilhava? Porque Moisés estivera na presença de Deus e compreendido a sua bondade e misericórdia. Diante dessa compreensão, Moisés se rendeu a Deus e foi transformado, e seu rosto passou a resplandecer. Costumo dizer que nós precisamos nos aprofundar mais no estudo da palavra de Deus, de forma que deixemos de ser leitores superficiais da palavra, para que nós nos aprofundemos no oceano da graça de Deus, cavando mais fundo, desejando mais da palavra, buscando mais de Deus. 2 Coríntios 3,18 nos diz que somos transformados pelo Espírito à medida que nós contemplamos a justiça e a graça de Cristo, que são a sua glória. Precisamos contemplar mais Deus através da sua palavra, através do estudo da Bíblia. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, seu rosto refletia a glória de Deus de maneira radiante. Quando nós saímos da presença de Deus diariamente, como nós estamos? Como nós vamos refletir esses ensinos para quem está à nossa volta? Só que Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Aqueles que irradiam brilho não percebem isso. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais percebemos nossas imperfeições, à luz da santidade de Deus. Lembram de Isaías, quando ele estava ali? Ai, Senhor! Ele, diante da santidade de Deus, ele se considerou um pecador. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sentimos as nossas imperfeições. Lembre-se, a comunhão de Moisés com Deus começou lá no deserto e chegou ao topo do Monte Sinai. Onde tem começado a sua comunhão com Deus? Tem você desenvolvido a sua comunhão com Deus? Desejamos cada vez mais que Ele nos transforme à sua imagem para que possamos refletir a beleza do seu caráter. Apocalipse 18:1 diz que a terra se iluminou com a glória de Deus. Como assim? O Espírito Santo está à nossa disposição. É tempo de buscarmos o batismo diário para que haja crescimento e rostos iluminados. Na pregação da terceira mensagem angélica, o mundo será iluminado com o conhecimento da bondade do Senhor por meio daqueles que tiveram sua vida transformada. O mundo conhecerá Jesus em profusão quando você e eu nos colocarmos na dependência do Espírito Santo, para que Ele habite em nós e nós saiamos para proclamar Jesus. E as pessoas serão atraídas, porque verão em nós o caráter de Deus, que é a sua bondade. Para concluir, vamos ler essa história que está na lição, na parte de sexta-feira, que diz assim: em um dia escuro, o menino e o pai visitaram uma catedral. Quando olhavam para os vitrais com belas representações de diferentes histórias bíblicas, o sol de repente começou a brilhar através da imagem de pessoas, iluminando-as intensamente com uma luz impressionante. O garotinho perguntou: papai, quem são essas pessoas? O pai não sabia muito sobre o cristianismo. Jesus ou os discípulos? O pai não conhecia, mas rapidamente esse pai respondeu: são cristãos. Aquela imagem deslumbrante ficou na mente do menino. Certo dia, sua professora perguntou na sala de aula: crianças, vocês sabem quem são os cristãos? O garotinho se lembrou da imagem na catedral e respondeu: sei sim, os cristãos são pessoas que brilham. Amém? Temos nós brilhado?
para que sejamos reconhecidos como cristãos? Jesus disse: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Somente pessoas que brilham podem ser agentes de transformação. Que nosso desejo seja crescer, crescer para a glória de Deus, para que revelemos o seu caráter a quem está em nossa família, em nossa casa, em nossa vizinhança e até aos confins da terra. Que Deus nos abençoe. E se este assunto te ajudou na lição, compartilhe com outros. E se você não é inscrito ainda, te convido a se inscrever e a permanecer conosco, sendo agentes de transformação para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.